quarto trimestre e nós vamos estudar o livro de Jó. Você é nosso convidado para estar na igreja, congregação Jardim Sapucaí. Bom, o livro de Jó previne e ensina como sobreviver nos tempos de crises. A dor dos descendentes, a dor desconcertante e inesperada, praticamente todos nós vamos experimentar em algum tempo da nossa vida. Seja através de uma calamidade financeira, física, ou o desaparecimento de alguém, ou uma dor emocional. Quando ela chega, parece ser algo absurdo, sem sentido nenhum, injusto e chegará quando menos esperamos. Essas calamidades da vida se apresentam como uma morte inesperada, seja por acidente ou natural, que de natural a gente nunca vai achar que é, né? Uma criança ou um adulto que desaparece, uma calamidade financeira, um passo errado e pronto, a falência entra na casa da gente. E a dor da miséria de quem teve alguma coisa e agora ficar sem é muito grande, é muito maior. Então, por causa de tudo isso, é que o livro de Jó é tão relevante, é tão útil para toda a humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre o caráter de Jó e o próprio Deus dá o currículo dele. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Íntegro é aquela pessoa, aquele servo que se mantém íntegro quando está a sós, entre quatro paredes, dentro da sua casa, quando ninguém está observando. E no dicionário nós encontramos que é o fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Ele era reto, e a retidão alegra o coração do homem, né? O reto é o servo que pratica a retidão, dentro e fora de sua casa, principalmente aos olhos de todo que o cerca. O que faz o homem feliz não é o dinheiro, mas sim a retidão e a prudência. Olha, Jesus, diante de uma multidão, desafiou a multidão e falou: quem dentre vós me acusa de ter feito alguma coisa errada? E também ele era temente a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, que se desvia do mal. Isto é, aquele que é santo pratica a santidade. Satanás, então, de acordo com esse currículo que Deus deu, podia ter dito: uau, com tantas qualidades assim, não conheço ninguém na terra, não. Mas não foi esta a resposta que Satanás deu. Então, qual foi a resposta que Satanás deu? Ele falou: ah, mas também pudera. Quer dizer, Satanás concordou que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E disse: ah, também pudera. Com tanta riqueza que ele tem, é claro que ter essas qualidades fica muito fácil, porque tudo tu tens, tudo que ele tem, tu tens dado, abençoado muito a vida dele. Tu tens dado tudo de bom e do melhor para ele. Onde ele põe a mão, vira ouro. Muito gado, muita terra, muita riqueza, muitos empregados. E Satanás, então, pede para tocar nele. Então, o verso 6, Jó 1, verso 6, diz assim: e que os filhos de Deus, os anjos, na região celestial, então fizeram ali uma reunião. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor,
Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Então, isso, Jó 1:8 diz assim, olha, Jó 1, verso 8. E disse o Senhor, de rodear a terra, né, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Aí ele vem com aquela mentira, né? Então respondeu Satanás e disse: porventura teme Jó debalde? O mau caráter sugere duas coisas com essa conversa. Que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para ser adorado, querendo insinuar que ninguém adora a Deus pelo que ele é, mas sim pelo que ele dá, pelo que ele tem para dar. Então, Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus pelas bênçãos e não pelo caráter de Deus. A segunda insinuação que ele fez foi que Jó não era honesto, mas ele era apenas um religioso que descobriu a grande sacada e que esse negócio de religião dá lucro. E vai ver até que ele era muito rico por causa da religião e que Jó só se dirige a Deus por causa do lucro que a religião lhe traz. Então, ele é religioso, rico, e que se tirar isso, ele vai blasfemar e não vai adorar. A pergunta que não quer calar: o que é que nós temos? Nós temos dinheiro, Jó 1:3. Nós temos família, Jó 1:2. Nós temos também amor próprio. Então, e Satanás diz: toca no que ele tem, que ele tem tudo isso. Tem essas três coisas importantes. Toca no que ele tem, e aí verás a blasfêmia sair da sua boca contra a tua face. Com isso, Satanás levanta 3 teses. A primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro. Então, podemos ver também Jó 1:10 e 11. Vamos lá. Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe quanto tem e verás que blasfemará contra a tua face. Aí ele levanta a segunda tese que diz: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Isso está em Jó 2 e verso 4, que podemos ver. Então Satanás respondeu e disse: pele por pele, e tudo quanto tens te dará pela vida. Muitas das vezes a pessoa, para sobreviver, ela até mata, né? Em defesa própria. Então, é o amor próprio que temos. E Satanás, então, pede a pele por pele. Claro, se ele é saudável demais, ele é saudável demais para o meu gosto, né? Satanás estaria dizendo mais ou menos isso. E a terceira tese é que ninguém ama mais a Deus do que a família. O verso 1, 18 e 19. 18 e 19. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que veio um vento tal. Então, ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás, então, deduz que a família é muito mais importante do que Deus.
filhos bem cuidados de Jó. Jó 1, 4 e 5. Olha aqui, verso 1, 4 e 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e os levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. 10 holocaustos, hein? Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Então, eram filhos bem cuidados, eram filhos unidos, eles ficavam juntos, todos juntos. Então, se ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, no verso 3, diz que ele era o maior de todo o Oriente. Então, Jó era o maior de todo o Oriente. Sabe o que significa isso? Significa que na geração de Jó, não existia ninguém na face da terra mais rico do que Jó. E olha que dizem que Jó é da mesma época de Abraão, e Abraão já era bem rico. Então, Jó era muito rico. Além de exageradamente rico, era também piedoso. Muita gente fala, porque tem que ser pobre para ser piedoso. Não, pode ser rico, bem rico, e ser piedoso, reto, justo, que se desvia do mal, como Jó. E aqui cai o mito, né, que diz que para ser temente e piedoso, não pode ter dinheiro e nem ser rico. Isso é mentira, porque o problema não está em ter dinheiro, o problema está em o dinheiro nos ter. Dinheiro no bolso não faz mal, não. O que faz mal e derruba o homem é ter o dinheiro no coração. Satanás achou que estava sendo esperto e, sem saber, Jó foi constituído advogado de Deus. Olha isso, Jó foi constituído advogado de Deus aqui na terra. Mesmo diante de todas as investidas do adversário, Jó se manteve fiel e não blasfemou. Ele ganhou a causa de Deus, desfez as acusações de Satanás e todos os seus argumentos quando disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, tudo que ele tem me dado é muito bom, mas o melhor é continuar na presença do Senhor. Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação. Olha isso. E diz para o acusador: pode tocar no que ele tem, só não toque na sua vida. Deus confiou no advogado Jó. Será que o Senhor poderá confiar em nós também? Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus, como um cachorro que só vai até onde a coleira lhe permitir. Deus é poderoso. Deus derrota o inferno inteiro, manda em todos os homens, por maior que seja seu status e classe social. Manda em todo o universo, na terra, no céu, enfim. Deus tem todo o poder. Tanto no céu, na terra, embaixo da terra, Deus observa a fidelidade de cada um, mudando a sorte dos que são provados e aprovados. Deus nunca perdeu, não perde e jamais perderá o controle da história. Isso está sob o seu domínio e nada acontece sem que ele permita e controle. Deus é o único ser, é o único que é capaz de fazer, satisfazer, nutrir e sustentar tudo ao mesmo tempo.
O livro de Jó é universal porque se dirige à necessidade universal dos seres humanos, a saber, todos nós sofremos, todos sofrem. Sofrem a agonia do coração humano torturado pela angústia e pelas aflições das quais estamos sujeitos nessa vida. O livro de Jó denuncia de maneira notável a insuficiência dos horizontes humanos para uma compreensão adequada do problema do sofrimento, das quais nem sempre temos uma explicação que nos convence. Ao contrário do que dizem os livros de autoajuda, a Bíblia diz que nós somos impotentes, que a nossa palavra, muitos livros de autoajuda diz, você tem poder, você é um gigante, a sua palavra é poderosa, tá? Tá bom. A Bíblia diz e nos ensina que a palavra do homem é impotente para penetrar a escuridão da mente humana e que só a palavra de Deus tem poder para adentrar no mais profundo e trazer luz e luz eterna. O Deus que se revelou a Jó no final do livro não responde nenhuma das questões que foram debatidas, mas satisfaz as necessidades do coração. Não explica cada fase da batalha, mas torna Jó mais do que vencedor em todas as fases. O apóstolo Tiago, em capítulo 5, verso 11, diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência? A paciência aqui é a tolerância de Jó. Ouviste qual foi a tolerância de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito, muito misericordioso e piedoso. O apóstolo Tiago quer dizer que para a sua igreja, quer que a sua igreja saiba que Jó foi tolerante e manteve-se fiel durante todos os dias da provação que enfrentou. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quer ter bênção da parte de Deus? Permaneça então fiel a Ele, mesmo em meio às provações. Jó, assim como qualquer um de nós, perdeu a paciência, porque a gente perde a paciência. Elias perdeu a paciência, todos perdem a paciência. Só que Jó se manteve na emuná. Emuná é a fé, é aquela firme confiança de que Deus se levantará a qualquer momento, a qualquer instante, para livrar. Jó e a realidade de Satanás. Jó 1, Jó capítulo 1, do verso 15 até o 17, Satanás vai usar 4 elementos para levar Jó à falência. No verso 5 está o primeiro elemento, os sabeus. Segundo elemento, o fogo, verso 16. Terceiro elemento, os caldeus, verso 17. Quarto elemento, o vento, verso 19. E num único dia, o homem mais rico de toda aquela geração, e olha que eram milhares de pessoas, né? Entrou em colapso financeiro, falência total. Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfemaram contra Deus. Por muito menos levantaram os punhos contra o céu. Por muito menos dá um tiro na cabeça. O que você acha? A tese de Satanás era verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro?
Será que Jó blasfemaria se perdesse tudo? Ou quando caísse a ficha dele de todos os problemas? Pois olha, em Jó capítulo 1:15 diz que os sabeus. Quem são os sabeus? São os descendentes de Sebá. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 10 e verso 7. Isaías 43, verso 3, diz que os sabeus são os africanos, homens gigantes e mercadores. Isaías 45, 14 diz, e também Ezequiel 23, 42 diz que os sabeus eram os beberrões do deserto. Então, sabeus é o que está em Gênesis 10, 7, o que está em Isaías 43, 3, o que está em Isaías 45, 14 e Ezequiel 23, 42. Esses são os sabeus. Ele usou também o fogo, né? Desceu fogo do céu. O verso 16 diz, olha aqui, ó, e estando ainda falando, veio outro, veio e diz, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei para trazer a boa nova. Usou também os caldeus. Estando eu ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram. Os moços feriram a espada e só eu escapei para trazer as boas novas. Que loucura! E Jó, capítulo 1, verso 19 diz, olha aqui, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer as boas novas. Então, Satanás usou os 4 elementos para abater Jó em um único dia. Um único dia. Jó não teve nem tempo de se defender. E que resposta será que Jó deu? Que pergunta que não quer calar. Que resposta foi que Jó então deu? Está no verso 20 e 21. Vamos lá. Olha aqui, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe e do tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor para o Hashem. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Coisas que muita gente fala, mas por que Deus, né? Porque Deus. Então, e sabe o que Jó está dizendo com tudo isso? Eu não trouxe nada quando eu vim para este mundo. E tudo o que ganhei entra entre o berço e a sepultura, não é a razão do meu viver. Assim, derrota a primeira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Que ama a Deus não pelo que tem recebido de Deus, mas por aquilo que Deus é. A segunda tese vem, ninguém ama mais a Deus do que a família. As famílias com 2 ou mais filhos sabem que eles não são naturalmente unidos. E quando se vê filhos bem unidos, como os de Jó, pode acreditar, por trás há um pai ou uma mãe que exorta, que ajuda, que corrige, que orienta para que a união prevaleça entre eles.
E quando esses filhos têm muito dinheiro, mesada gorda, aí que fica mais difícil mesmo a união deles. E Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, todos com mesada gorda e muito dinheiro para gastar. E eram muito unidos. Caminhavam juntos, festejavam juntos, celebravam juntos. Por isso que foi fácil para Satanás matar todos de uma vez só. Que tristeza, né? Porque esses filhos de Jó eram tão unidos? Por que será? Jó 1, verso 5 explica. É que Jó orava, santificava e chamava para exortá-los. E nas madrugadas oferecia holocausto em prol do perdão de cada um deles. E isso Jó fazia continuamente. Jó se preocupava com a sinceridade, com a piedade e salvação deles. Mas agora, no mesmo dia da tragédia financeira, vem o mais amargo, saber que seus 10 filhos morreram em um único acidente. Como é que retorna do cemitério um pai e uma mãe que leva todos os filhos para serem enterrados? Como que é a cabeça dessa pessoa? Como recomeçar a vida tendo enterrado os 10 filhos? Que motivo a pessoa, o pai e a mãe têm se os 10 filhos foram enterrados? Qual o motivo para se levantar no dia seguinte e voltar ao trabalho? Os filhos são o que motivam os pais. Será que a tese de Satanás era mesmo verdadeira? Será que Jó, então, agora tem motivo para blasfemar contra Deus? A resposta está em Jó, capítulo 1, verso 20. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Assim, mais uma tese de Satanás foi derrubada, porque ficou provado que Jó servia a Deus não pelas bênçãos, não, mas pelo caráter de Deus, pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus. E vindo, olha aqui, mas aí vem o capítulo 2. E mais uma vez, os filhos de Deus se reúnem nas regiões celestiais e mais uma vez Satanás aparece entre eles para se apresentar perante o Senhor. Olha o capítulo 2, verso 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Essa expressão filho de Deus, aqui, ela é assim, ela é como ela tem que ter um contexto, tá? É uma palavra polissêmica. Então, ela tem vários significados. E aqui nós percebemos que os filhos de Deus se apresentam nas regiões celestiais, talvez para levar as orações dos justos, não sei. E o Senhor pergunta a Satanás, de onde vens? E a resposta é, venho de rodear a terra, ou seja, eu não mudei minha agenda e estou fazendo o que sempre fiz e gosto de fazer, procurando uma brecha, desejando encontrar alguém para devorar, destruir e assaltar tudo que essa pessoa tiver. E mais, em uma única vez. Jó capítulo 2, verso 3 diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retens a sua sinceridade. Ainda retens, porque ele já tinha perdido tudo e ainda retinha a sinceridade diante de Deus. E Deus aqui fala para ele, fala para Satanás, porque Deus está observando. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus quer dizer que Satanás, para que Satanás saiba que Jó provou que ama ele mais do que as riquezas e mais do que a família. Portanto, Satanás,
está provado que ele me ama, me adora e você é um mentiroso. Satanás, então, diante desse veredito, poderia ter se dado por derrotado, ter saído da presença de Deus, só que não. O verso 4 e 5, capítulo 2, verso 4 e 5 diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ele ainda continua com saúde. Então, me dá a vida dele para eu acabar com ele, pele por pele. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele blasfema contra ti na tua face. Pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida em legítima defesa. Aí ele vai blasfemar contra ti. Esta é a terceira tese. Agora vamos entrar na terceira tese. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, do que a si próprio. Tanto é que até em legítima defesa se mata e não pode matar. Então, Satanás pega isso, ele vai pecar agora. E Satanás sai dali e, com a permissão de Deus, que conhece o seu servo para fazer o que quer fazer, mesmo lhe tirar a vida. Satanás se apressa para tocar em Jó, menos lhe tirar a vida, né? Coloquei aqui. Então, Satanás tinha autorização para fazer tudo, não tirar a vida, porque a vida só quem dá e quem tira é Deus, ninguém mais. Então, Satanás se apressa e vai tocar em Jó e lhe fere de alto a baixo, desde a cabeça até a planta dos pés com uma chaga maligna. E era chaga que estourava por todo o tempo. O corpo de Jó começa a estourar chagas, sangrar, encher de pus, feder. Enfim, o milionário Jó agora é um aborto vivo, cheio de bolhas, necrosadas. Ele não consegue comer, não consegue dormir. A dor lhe tira o sossego. E ele vai emagrecendo, e quando já estava pele e osso, uma chaga viva, sua mulher olha para ele num tom de repugnância e desprezo e diz: Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos... E disse, vamos aqui virar a página. Jó está nas cinzas. Essas cinzas é um local fora da cidade. Olha que a cidade está lá. Essa cinza é um local fora da cidade onde se jogava o lixão e queimava. Então, Jó veio para fora da cidade, no lugar onde se jogava o lixão, porque ele estava um verdadeiro lixo. E agora... Satanás, então, vai usar o bem mais precioso de Jó, a mulher dele. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas será que a mulher de Jó manda Jó amaldiçoar a Deus e não abençoar a Deus? Que coisa estranha, você não acha que é estranho isso? É muito estranho, né? Vamos ver o que diz o original. Olha o que diz o original. Ainda retens a tua sinceridade? É Mahazik. Jó, Mahazik. Ou, como é que você suporta isso? No lugar, Mahazik foi traduzido por sinceridade. Como é que você é tão sincero assim? Que suporta isso, né? Então, Jó, Mahazik, como você suporta isso? Betumaterra. Então, se renda. Então, aqui está escrito amaldiçoa, né?
mas no original é betumaterra, ou seja, se renda. Se renda a quem? A Deus. Barer. Olha, então é Mahazik, betumaterra, barar, Elohim vamut. Como você suporta isso, Jó? Se renda, põe-se de joelho diante de Elohim, diante de Deus. Então, olha aqui, betumaterra, barar, e foi traduzido por amaldiçoa Elohim, a Deus. Então, foi uma tradução muito ruim essa, que causou muita infâmia, muita coisa ruim para a mulher de Jó, que não é verdade. Então, Mahazik, como você suporta isso? Betumaterra, se renda. Barar, põe-se de joelho diante de quem? De Elohim, de Deus. Vamut, e morre. Então, saiba com isso, pelo amor de Deus, para com isso, Jó. Pelo amor de Deus, tenha hombridade, dá cabo da sua vida. Mas antes, põe-se de joelho diante de Deus, ou seja, quem se põe de joelho diante de Deus, jamais vai se pôr de joelho para amaldiçoar. Vai se pôr de joelho para pedir perdão, para abençoar, para dizer obrigado a Deus por tudo que Ele tem dado. E Satanás ataca até o último, e agora usando a mulher de Jó para lhe encorajar a desistir de tudo e morrer. E sabe o que Jó respondeu? Na nossa versão está escrito assim, olha, Jó 2:10. Porém ele lhe disse, você fala como qualquer doida. Esse doida aqui olha aqui, Hanevalot. Você fala como qualquer Hanevalot. Ou seja, você fala como um canalha. Eu não sou canalha. Canalha é aquele que recebe as coisas e não... E agora só porque vai receber coisa ruim, já não quer mais saber de Deus? Não, olha, você está falando como uma canalha, como uma Hanevalot. Canalhas. E Nekabel, nós recebemos as coisas boas e desfrutamos, e agora as ruins não receberemos também? Pensa bem, mulher. Falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Aqui, usando a mulher, Jó poderia ter pecado, mas não, ele ainda ensinou ela. Jó era um verdadeiro sacerdote, para sua esposa. Jó respondeu à sua mulher, Hanevalot, você está falando como os canalhas, cuidado com a tua boca. Nekabel, nós recebemos as coisas boas e desfrutamos, agora as ruins não receberemos também? Que tipo de crente que você é? Crente que só quer bênção, amigo ouvinte? Ou aquele crente que é advogado de Deus, como Jó que foi? Nas horas em que alguém chega e pergunta, nossa, você está passando por isso, que injustiça, seu Deus não está vendo? Mesmo com este insulto, Lohatá, Jó não pecou, Lohatá, não pecou. Não emprestou os seus lábios para Satanás blasfemar contra o Senhor. E olha aqui o verso 11 a 13, diz, ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um de seu lugar. Elifaz o Tenamita, Bildade o Sunita
e Zofar o Namatita, e combinaram condoer-se dele para consolarem. Vamos lá consolar ele? Vamos! E levantando de longe os olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via a dor que Jó sentia e que era muito grande. Agora eu te pergunto, esses 3 homens eram amigos de Jó? Eram, sim. Esses 3 homens eram amigos de Jó. Sim. Então, qual foi o problema desses 3 homens? O problema foi que, em dado momento, começaram a fazer teologia. Fazer teologia. Não estudar teologia, fazer teologia. E desenvolver uma lógica simples, sem aprofundamento da palavra de Deus, baseada simplesmente na axologia, crendo que toda causa tem um efeito e todo efeito vem por uma causa. E diziam para Jó: se você, Jó, está sofrendo, deve ter feito coisa errada. E para estar sofrendo muito, como o Jó estava, só podia ser uma coisa: Jó tinha feito muita coisa errada. E como se diz no popular, rasgaram o verbo para Jó. Passou 7 dias, e começou a impaciência deles. E assim lhe chamaram de louco. Por causa da sua loucura, Jó, você perdeu seus filhos. Chamaram Jó de ladrão. E porque roubou muito o que deveria ter dado ao estrangeiro, à viúva, aos órfãos, você perdeu tudo o que tinha. Chamaram Jó de adúltero. E por causa do adultério, tanto físico como espiritual, perdeu a família e perdeu a presença de Deus. E assim cravejavam Jó com as mais venenosas de todas as setas da impiedade. E Deus só observando para logo dar o veredito. O que você faria, amigo ouvinte? Usaria sua boa educação e continuaria dando ouvidos a esses amigos ou expulsá-los-ia da sua casa e da sua presença? Vamos ver o que Jó fez. Jó levantou os olhos para os céus e por 16 vezes perguntou ao Senhor: Senhor, por que eu perdi meus filhos? Senhor, por que eu perdi a minha riqueza? Senhor, por que eu estou doente? 16 porquês. Por que meus filhos morreram? Por que o peito da minha mãe não estava seco para eu morrer de fome? Por que eu não morri antes de nascer? Por que, Senhor, não me mata então de uma vez? Por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. Em seguida, levantou os pulsos para o céu e fez 34 queixas. E sabe o que Deus respondeu para ele? Nada, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhum sinal, nada. E é certo que pior do que sofrer é sofrer sem explicação, sem saber por que está sofrendo. A esta altura, Jó, que estava cheio de chagas dolorosas, doloridas, estava também encurralado num tribunal humano em frente aos seus amigos que tinham ali como juízes impiedosos e sendo golpeados nas 5 áreas mais importantes da sua vida. A financeira, que estava na miséria total. A saúde estava como uma chaga aberta que fedia muito, ao ponto de ter que ir nas cinzas
e cinzas era o lugar onde se queimava o lixo. Ali estava o homem mais rico daquela geração. O casamento, quando ele mais precisava do apoio da esposa, ela perdeu a paciência e o mandou morrer, porque também não aguentava mais vê-lo assim. Quantas pessoas que vendo pessoas queridas, doentes, enfermas, não quer praticar a eutanásia? Não suporto mais ver a pessoa sofrendo. A mulher de Jó, a mesma coisa, não tem nada de diferente. Ela não é, nós não somos melhores do que ela, em hipótese alguma. Os filhos, jamais será considerado natural um pai enterrar o filho, e Jó enterrou todos os 10 num único dia. Perceba o trauma que é isso. Os amigos que lhe apunhalavam até o fundo e falam na sua cabeça sem parar. Os amigos falam do capítulo 3 até o capítulo 37. E Jó não tinha o que dizer, a não ser se defender na tentativa de que eles tivessem um pouquinho de misericórdia da sua dor. De repente, Jó dá um brado. Podia ter falado, para com tudo isso, né? Mas Jó dá um brado e diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, tudo ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, já que vocês não param para me ouvir, tem um, e este é o meu Redentor, que vive e se levantará para me ajudar. Então podem falar o quanto quiserem. A dor que sinto pode doer quanto doer. Porque de uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Deus ouve, rompe o silêncio com Jó, mas não responde nenhum dos 16 porquês, não responde e não explica nenhuma das 34 queixas. Deus não respondeu e ainda lhe fez 70 perguntas. Quando Deus rompe o silêncio, faz 70 perguntas para Jó, mostrando a ele toda a sua sabedoria, todo o seu poder, todo a sua glória, e não restou outra coisa para Jó a não ser se encolher, se humilhar na presença de Deus. E com isso, com essa atitude, Jó descobriu 5 verdades que mudou a sua vida para sempre na história. Qual foi essas 5 verdades? Está em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes. Ele descobriu a onipotência de Deus e a fragilidade que somos como humanos. Nós sabemos que os livros mais vendidos, mais editados e mais publicados são os de autoajuda. Para ensinar que você é forte, há poder em suas palavras, você é um gigante, você é como um Deus. Aqui está a mentira que a serpente contou para Eva. E por aí vai. E também há livros de como ficar rico rápido, não é mesmo? Porém, sabemos que a Bíblia diz exatamente o contrário do que estas obras literárias dizem. A Bíblia diz que somos fracos. Nossa existência é como sopro. E Jó está de frente com essa realidade. Temos fraquezas físicas e espirituais. Sempre cometemos os mesmos erros. Não porque não somos sinceros, mas porque nos faltou poder. Mas é tão bom sabermos que nosso Deus tudo pode e se levantará para defender a nossa causa e nos ajudar, porque para Ele não há impossível. Ele é todo-poderoso, onipotente Deus. A segunda grande verdade que Jó descobriu: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, não tem olho gordo, não tem sexta-feira 13, não tem mandinga, não tem simpatia.
Jó sabe que a mão de Deus dirige o seu destino e que ele não é como uma folha jogada ao vento. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A terceira verdade que Jó descobriu. Jó reconhece que Deus tem coisas maravilhosas demais que um pobre mortal possa compreender. Jó reconhece a grandeza do Todo-Poderoso e sabe que falhou, que falou até muita coisa sem saber, sem entender, razão pela qual falamos muito menos quando nos sentimos injustiçados e doloridos. Falamos muito mesmo. Quando Jó toma conhecimento do quão grande é Deus, se assusta, tapa sua boca e exclama: oh, meu Deus, quanta coisa falei sem entender. A quarta verdade que Jó descobriu é que Jó aprendeu a ver e ouvir Deus. Agora Jó sente que conhece Deus. E você, amigo ouvinte, conhece Deus? Quanto você conhece? Vou citar um exemplo. Um viajante, ao se deparar com o mar, exclamou dizendo: nossa, agora sim eu conheço o mar. Um marujo se aproximou dele e disse: eu também conheço o mar. Qual é a diferença de conhecimento entre esses dois? Qual é a quantidade que você conhece a Deus? Que tanto você conhece a Deus? Conhece como o viajante ou conhece como o marujo? João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você sabe o que irá fazer quando estiver na eternidade? Conhecer a Deus. Sabe o que estará fazendo quando se passar 1000 anos que estiver na eternidade? Estará tentando conhecer a Deus. E sabe o que estará fazendo no céu quando tiver passado 1 milhão de anos conhecendo a Deus? E nunca vai chegar ao ponto de conhecer a Deus, porque Deus é ilimitado, é grande demais. Nem toda a eternidade será suficiente para que conheçamos a Deus, porque Ele é inesgotável em seu poder, em seu ser. O céu é dinâmico, lá iremos servir a Deus, e se com um corpo imortal, incorruptível, ou com um corpo mortal já fazemos coisas bonitas, com um corpo imortal e incorruptível, iremos fazer coisas lindas para Deus. Em quinta coisa que Jó descobriu está em Jó 46 e verso 5. Eu me abomino e me arrependo. Esta confissão não faz sentido na vida de Jó, uma vez que sabemos que o próprio Deus deu testemunho da nobreza dele. Mas é sempre assim, as pessoas que mais sofrem e lamentam os seus pecados são os que mais pecam. Estas são as que mais perto andam de Deus. Então, quanto mais eu me arrependo, quanto mais eu digo que Deus é grande, tá? Então, é isso que as pessoas que mais sofrem e lamentam os seus pecados não são as que mais pecam. Estas são as que mais estão perto de Deus. Conclusão: ao longo de todo o livro de Jó, Jó perguntou, se queixou, se defendeu, se humilhou e exaltou a Deus. E isso serve de ensino para cada um de nós.